A gente conversa então com o Edson a partir de agora. Boa tarde, Edson, tudo bem? Boa tarde, Cíntia. Boa tarde, Arimatea, TV Meu Norte, os seus ouvintes. Obrigada pela presença. Esse tipo de reclamação ocasionada, os prefeitos costumavam dizer que não estavam conseguindo fechar as contas. E a gente ouviu muito isso, nós acompanhamos muito isso. O dilema de algumas prefeituras, a reclamação dos sucessores desses prefeitos. Por que isso acontece, Edson? Quais os cuidados que os prefeitos precisam tomar já a partir de agora? Olha, Cíntia, os da administração pública têm que tomar muito cuidado hoje, porque o Tribunal de Contas, o Ministério Público, a Polícia Federal hoje estão fiscalizando com muita rigidez nesses administradores. Então, o administrador público ele precisa se cercar de boas assessorias, jurídica, contábil, secretários com experiência, né, na área. Porque não adianta, às vezes, você pegar o secretário e colocar ali porque é filho do compadre ou filho do amigo, né? Pessoas despreparadas para administrar, controladores também. É muito importante essa questão, inclusive, eu alertando aos nossos clientes, ao nosso prefeito, que procure colocar como controlador dos seus municípios pessoas preparadas, pessoas que tenham conhecimento jurídico, contábil, certo? Para que possa lhe auxiliar. E não colocar lá o filho do compadre ou do amigo, né? Que não vai dar mais certo, não dá mais para administrar dessa forma. Tem que começar, para ser bem, começar bem do começo. Não adianta para estar desesperado no quarto ano, né? Tem que começar do começo, né? Você tem que começar agora. Você tem que implantar um controle. Tem que implantar um controle interno eficiente, né? Competente, né? Rígido. Certo? Tem que ser rígido, como o prefeito Firmino mandou um recado aos seus secretários, que quer eficiência, né? Que contém os gastos, porque você não pode estar hoje administrando a coisa como casa sua, né? Acabou essa história de prefeito não querer administrar mais com seriedade. Então precisa licitar, precisa contratar. O primeiro passo que os prefeitos se preocupam é com a licitação, não é em gastar os recursos públicos. Primeiro eu tenho que licitar para contratar, empenhar e depois pagar. Certo? Mas muitos administradores pensam primeiro em pagar, né? E não dá mais para fazer esse tipo de prática, né? Então tem que seguir a Lei 866, que é a lei que rege as licitações públicas. Hoje o pregão é uma modalidade de licitação importantíssima, bem ágil, né, para os administradores públicos. E fazer a coisa com seriedade. Se quiser, dá para fazer direito. Dá para fazer direito. Os nossos clientes mesmo não têm uns problemas nenhum. Eu nunca tive problema com cliente nosso, todos, graças a Deus. E essa história de, por exemplo, pagar atrasado? Que posição que os prefeitos devem adotar? Assim, qual é o critério que eles devem adotar para pagar o que ficou pendente? Porque também não é justo as pessoas trabalharem, os fornecedores fornecerem e não receberem na administração subsequente. Veja a questão. De acordo com a Lei 420, no artigo 60, o que a Lei 420/60, o artigo 60 diz? E a Lei Fiscal, a 101, né? Atentar para a Lei Fiscal. Ela diz que no último período do seu mandato, os 4 últimos meses, você não poderá contrair nenhuma despesa que não possa, né, ser paga até o término do seu mandato, salvo se você deixar recursos em caixa. O caso mais concreto dos convênios, se um prefeito iniciou uma obra em novembro, em dezembro, e não conseguiu pagar, mas se os recursos estão na conta do convênio, esse prefeito novo que vai assumir tem que dar continuidade, porque aí existe o princípio da continuidade. Então, esse prefeito que assumir, ele tem que dar continuidade e efetuar os pagamentos. A questão dos servidores, nós temos muitos casos de servidor, não justifica o prefeito não ter pago os professores, porque o recurso do Fundeb, ele vem mês a mês. Da saúde também. Da saúde vem a mês, certo? O da saúde tem uma particularidade, o da saúde interessante. Os recursos para pagamento dos médicos, dos enfermeiros, dos agentes de saúde, esses recursos foram creditados dia 29, mas só foram creditados hoje. Tudo bem. Isso aí, como você tem uma obrigação, mas também tem um recurso, né, assegurado. Não há problema. Agora, inadmissível é você deixar restos a pagar sem ter dotação. Comprar do fornecedor e não pagar. Sem dúvida. Agora, Edson, eu falei aqui sobre essa declaração do prefeito Firmino Filho de que encontrou 231 mil reais em caixa. E assim, disse, mas esse valor em caixa não é necessariamente uma tradução da situação financeira da prefeitura. Eu queria que você dissesse o que significa isso. O prefeito Mano Ferrer saiu dizendo que deixou cerca de 500 milhões de reais em recursos a serem recebidos para obras através de convênios e de programas aprovados. E o dinheiro efetivamente em caixa é pequeno, é simbólico até. O que significa? Qual é a tradução para o telespectador comum disso? Representa realmente alguma coisa de concreto, dizer tem 1 milhão em caixa ou só tem 10 mil? Qual é o indicador que traduz a saúde financeira da gestão que o prefeito está recebendo? Veja, João, quando se fala em dinheiro em caixa, tecnicamente, né, quando a gente fala em recursos de caixa, o que é caixa refere-se a banco, certo? Você está dizendo que existe 500 mil
em caixa, mas na conta banco, ou Banco do Brasil, ou de ICMS, ou de FPM, ou de convênio, certo? Isso a gente refere tecnicamente caixa, né? A conta caixa. O que é caixa? É lá no banco. Agora, o que não é admissível é o prefeito ter recurso em caixa, em espécie. Aí não, esse recurso que é o caso do Tribunal de Contas. Andou bloqueando várias contas aí, tinha prefeito com 1 milhão, 2 milhões. Eles na diziam, sede da prefeitura. Eles diziam que tinha em caixa, que era uma maneira de burlar a fiscalização. Quando os auditores chegavam lá, esse dinheiro não estava. Ele colocava na contabilidade lá, tem um tanto em caixa. Em caixa seria o cofre da prefeitura e esse dinheiro não estava lá. Não, realmente né? Aconteceu, foi público, incluiu o Tribunal de Contas, né? Fez bloqueio, acho que nas 18, a prefeitura bloqueou os recursos, que tinha prefeitura até com 1 milhão, 2 milhões, parece que Jubués tem 2 milhões e pouco. Pequenas prefeituras com 1 milhão, não existe. Declarados, é inconcebível que uma prefeitura como Jubués tenha 2 milhões em caixa, 1 milhão, que não existe nenhuma possibilidade, certo? Tudo bem, em banco, tudo bem, você pode deixar de um gestor para outro, mas se você tiver esse recurso em caixa, você vai ter que repassar esse recurso para o outro gestor, em espécie. Claro. Você não está com ele em caixa? Por que não repassa para o gestor? Claro, não é seu, é do município. Está registrado contabilmente, né? No caso, por exemplo, de 13º salário, tem gente aqui reclamando da cidade de Luiz Correia, onde esse dinheiro não teria sido pago, nem o salário de dezembro. Não tem um dinheiro carimbado para o 13º? Aquele 1%? Não. Aquele não é, não. Aquele vem um complemento que o governo federal manda para os municípios. Mas o bom administrador, Cíntia, hoje, o que é que se faz hoje? Você não pode deixar para pagar 13º no final do ano. O que é que nós adotamos hoje, orientamos os gestores? Pagar na data do aniversário. Será que todo servidor vai aniversário no único dia? É impossível, né? Não tem como. Então, a melhor forma, todos aqueles administradores que adotaram esse critério de pagar na data do aniversário não estão tendo problema, certo? Talvez o prefeito lá não houve um planejamento, né, adequado e está na situação. E aí, resultado, o prefeito que vai assumir tem que pagar, porque aquela história, o servidor trabalharam. Claro. Certo? Trabalharam. Certo? Mas cabe ele mover uma ação, né, uma ação regressiva contra o prefeito, a pessoa física, o crime de responsabilidade, que é o que a lei fiscal determina. Isso o prefeito agora. Atual ela pode mover uma ação contra o ex-prefeito, é o que a lei fiscal determina, porque você está deixando a Receita pagar, mas não está deixando o recurso em caixa. Certo? A lei permite que deixe a Receita pagar, mas desde que deixe também a disponibilidade financeira. Se tiver, não há problema. Então, agora, se você tem conta, você tem que deixar o dinheiro para pagar a conta. Se você tem conta, não tem problema. Aí eu posso comprar, mas chego para o outro prefeito agora na transição e diz, olha, tá aqui, eu estou deixando aqui 100 mil para pagar esta obra, mas existe aqui os 100 mil nesta conta de convênio ou nesta conta da FP. Claro, o resto a pagar tem que ter uma cobertura financeira. Tem que ter. A lei fiscal não permite, certo? Agora, sem disponibilidade em caixa. Agora, Edson, exatamente, a Cindy tocou nesse assunto, mas eu gostaria que o senhor detalhasse melhor. O prefeito Firmino Filho já disse que os restos a pagar relativos a fornecedores, a serviços e empresas que construíram a obra, que prestaram serviço, ele vai, a princípio, analisar caso a caso e só depois pagar. Ele vai dar prioridade às dívidas que ele próprio, a gestão dele, fizer. Nisso, ele deixou fornecedores preocupados. Eu construí a escola, eu construí o viaduto, eu forneci a quentinha. E agora? Vou ficar sem receber 3, 4, 5 meses? Tem um limite para o novo gestor honrar com os pagamentos? Ou ele, se ele quiser, ele nem precisa honrar? Queria que você explicasse melhor essa obrigatoriedade de pagar a dívida que ficou. Não, o posicionamento do prefeito Firmino está corretíssimo. Pessoa preparada, auditor do TCU, conhece a fundo a questão da legislação. Ora, se eu estou pegando a receita pagando, eu tenho que analisar. Ele tem que reunir realmente, é o que a gente dá a orientação que dá aos outros gestores, fazer uma análise desses contratos, né? Uma análise dos preços onde está subfaturado. Ora, se está tudo ok, está licitado, verificar a licitação e legalidade, houve a publicidade, a licitação está correta, não há que se questionar em pagamento, porque se houve a prestação de serviço, se houve a liquidação da despesa, o que é a liquidação? É um recebimento. Ora, se o cidadão lhe entregou a obra, houve a medição, não houve pagamento às vezes, porque às vezes o governo federal tem os recursos para repassar, e o que a Caixa, o governo federal determina? Não, faça a obra primeiro, depois que medir que eu lhe pago. E é o certo, a administração pública primeiro você tem que fazer para depois receber o pagamento, né, que é a fase da liquidação, né, empenhamento e liquidação. Então ele vai analisar, eu vi inclusive essa entrevista dele, ele vai estar correto. E o que todos devem fazer é isso também, analisar
né, a licitação, analisar os contratos, verificar a questão dos preços, se realmente estão compatíveis, se não estão superfaturados. Pronto, verificando, fazendo essa verificação, ele vai ter que pagar, porque se houve a legalidade do ato, então não tem que se questionar. Certo? Aí é indiscutível isso aí. Mas o posicionamento do prefeito de Firmino está corretíssimo e todos os prefeitos têm que tomar o mesmo posicionamento dele, tem que analisar contrato por contrato, verificar e se está ok, tem que se discutir. Certo? Olha, tem algumas mensagens aqui que continuam a chegar. O calote do 13º salário é ato de improbidade administrativa e como tal deve ser punido. É o Eduardo Leopoldino, verdade. É um ato passivo de punição. É claro, cabe o gestor entrar com ação regressiva, né, contra o gestor, contra a pessoa física do gestor, porque houve aí um crime de irresponsabilidade, né, ele foi realmente irresponsável, não cumprir com sua obrigação e cabe tranquilamente, concordo com o colega. E no caso de pagamento do mês de dezembro de funcionários comissionados, é obrigatório ou o prefeito poderia deixar de pagar? Não pode deixar de pagar, a não ser que este cargo de comissão é de livre nomeação e exoneração, de acordo com o artigo 37 da Constituição Federal. O que ele poderia ter feito? Quando ele perdeu a eleição, ele poderia ter exonerado esse servidor logo no mês de outubro, novembro. Mas a pessoa certo? Não foi exonerada, ela precisa receber, se ele não né? foi exonerado, ele tem que receber o salário dele, incluiu o 13º dele, que ele tem o direito, né? Em Prata do Piauí, os salários estão atrasados há 3 meses. Tem muita reclamação de salário. Empatou com o Timon, Prata do Piauí, né? Timon, a situação parece que está difícil, né? E já teve um internauta aqui, um telespectador, que mandou dizer que aquela informação das baterias que teriam sido levadas dos veículos na cidade de União do Piauí não procede, a informação. Então, pelo que eu entendi, Edson, o que se tem que fazer é o que a gente tem que aplicar na vida da gente também, né? Não dá para, na última hora... Dá um jeito. Né? Tem que ser do começo. Primeiro dia de administração. Planejamento e controle. Se você, né? Olha, o administrador público tem que se preocupar hoje em planejar, fazer o planejamento. Se ele hoje não fizer um planejamento, ele não vai para canto nenhum. Então ele tem que planejar. Agora, o primeiro dia não tem que estar preocupado em gastar dinheiro, tem que estar preocupado hoje. Qual é a preocupação dos prefeitos hoje? É ir nos bancos, fazer os autógrafos, certo? Todos os prefeitos hoje têm que ir aos agentes financeiros, Banco Brasil, Banco do Nordeste, Caixa Econômica, fazer seus autógrafos, a mudança das contas, e colocar as contra-ordem lá em alguns pagamentos. Porque às vezes tem prefeito que depois que sai, ainda emite cheque. É absurdo, né? Cheque em regular, o cheque, coloca o cheque do dia 30, a data, e 31 que ele poderia emitir cheque até o dia 31. E às vezes é compensado dia 2, dia 3. Então os gestores têm que ter cuidado. E aos bancos hoje. Para ver o que foi sacado. E colocar logo a contra-ordem. Para ver. Os cheques suspeitos. Se o prefeito emitir dia 30 ou 31, é suspeito. Tudo e bem, o tribunal... ele podia até emitir. Ele podia emitir, que até 31 ele era prefeito, né? Ele podia fazer pagamento, não havia nem irregularidade contra. Desde que tivesse realmente a obrigação. Mas estavam limitados a R$8 mil, né? Os saques para a Caixa. Só saques, né? Para a Caixa. Foi uma coisa muito boa boa que o Tribunal de Contas fez hoje. Ele fez o que o Tribunal de Contas regulamentou. Antigamente o prefeito sacava 50, 100 mil, 200 mil, era um absurdo. Aí né? pronto, né? Aí era festa. O Tribunal de Contas veio disciplinando essa questão, não. Agora só pode sacar 8 mil durante o ano e pagar por Caixa R$800 e R$1.500 por cada cheque. Está de parabéns o Tribunal de Contas, realmente com esses bloqueios dessas contas, aí se disciplinou muito. O prefeito antigamente, essa altura, se você tem ideia, nos outros exercícios, dia de hoje, que o prefeito ainda vende 3, 4 prestações de conta. Com esse posicionamento do Tribunal de Contas, em punir mesmo, bloquear as contas, deixar sem recursos os municípios, eles realmente, a inadimplência praticamente ela caiu bastante. Está de parabéns ao presidente pelo seu trabalho, ao autor do Tribunal de Contas, muito bom. E até nos auxiliou, né? Nós técnicos e os próprios prefeitos. Verdade, facilita, né? Contribuiu bastante para o Estado todo, certo? Tá certo, Edson. Muito obrigada pela sua presença e pelas dicas também dadas aos nossos gestores. Consultoria gratuita aqui para os novos gestores. Obrigado a vocês, Obrigada, obrigado aos gestores. E eu, daqui a pouco, estou dirigindo o sul do Estado. Né, olha aí, já vai trabalhar. Só obrigada, estou aqui porque esse é o seu convite. Tá Muito bom, obrigado. Obrigada, querido. Obrigado, olha,